Você vai conhecer o livro Regime Jurídico do Ministério Público em entrevista com o autor, o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, que é professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, foi procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e também um grande jurista. Dicas do autor. E no nosso bloco sobre livros, a gente vai falar sobre o regime jurídico do Ministério Público da editora Saraiva. Está agora na 8ª edição e quem escreveu este livro foi o Dr. Hugo Nigro Mazzilli. É professor emérito da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, advogado, consultor jurídico, foi procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e também presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Dr. Hugo Nigro Mazzilli, é sempre uma honra tê-lo aqui no nosso programa Revista Justiça. Bom dia. Bom dia, Pedro Beltrão, ouvintes da Rádio Justiça. Meus abraços e especialmente meus cumprimentos pelo aniversário da Revista Justiça. Pois é, felicidade nesse dia tão especial e tê-lo aqui ao nosso lado, doutor Hugo, hoje para falar sobre o regime jurídico do Ministério Público. Acredito que seja um livro que o senhor goste especialmente dele por ter atuado muitos anos no Ministério Público e ser um símbolo de atuação para muita gente que busca a carreira do Ministério Público e que atua exatamente hoje em dia no Ministério Público. É verdade? É um livro especial para o senhor? Pedro, você acertou. Ele é muito especial. Sabe por quê? Ele é o primeiro livro que eu fiz. Ele, na verdade, nasceu com o nome de O Promotor de Justiça e o Atendimento ao Público. Faz mais de 30 anos, eu ainda era promotor, não tinha nem chegado ao máximo da minha carreira, e escrevi esse livro pelo amor que eu tenho, muito grande, ao atendimento ao público. Eu acho que é um dos deveres mais importantes do membro do Ministério Público ficar acessível à população, ouvir os seus reclamos e tomar as providências institucionais correspondentes àquilo que lhe foi proposto. Eu escrevi esse primeiro livro, ele teve muito sucesso, eu o transformei à medida que os anos se passaram em uma obra mais alentada e, inclusive, mudei o nome dele, porque como ele acabou abordando todas as áreas da atuação do Ministério Público e não apenas o atendimento ao público, ele passou a ser uma obra que abordava o Ministério Público na Constituição, nas leis orgânicas nacionais, nas leis orgânicas estaduais, a parte processual civil, processual penal. Então, o nome, o Ministério Público e o atendimento ao público já era um nome defasado. Então, ele passou a se chamar hoje Regime Jurídico do Ministério Público. É uma obra, como você percebe, uma obra muito especial para mim, porque foi a primeira e hoje a gente vê tantos anos passados, é uma obra que tem tido bastante receptividade no meio forense. Podemos dizer que esse regime jurídico do Ministério Público sofreu uma profunda modificação com a Constituição de 1988? Perfeito, é a pura verdade. Antes de 1988, o Ministério Público brasileiro era um. Depois de 1988, passou a ser outro. Qual é a maior diferença? Por que esse divisor de águas que foi a Constituição de 88? É que antes de 1988, em primeiro lugar, o Ministério Público brasileiro era muito dispar. Estados como o Rio de Janeiro, ou mesmo o Ministério Público da União, tinham um estatuto jurídico do Ministério Público diferente do resto do país. Por exemplo, os promotores advogavam, os promotores defendiam o erário como advogados da Fazenda, os promotores e procuradores da República nem tinham os mesmos órgãos de administração superior. Então, essa primeira grande diferença acabou. Hoje nós temos, a partir da Constituição de 88, um perfil mais harmônico para o Ministério Público Nacional. Ou seja, todos os membros do Ministério Público, sejam os da União, sejam os dos Estados, estão proibidos de advogar, estão proibidos de fazer a representação jurídica da Fazenda e eles têm, basicamente, os principais órgãos de administração são os mesmos. Então, essa foi a primeira grande mudança. A segunda grande mudança não diz respeito apenas à uniformidade, diz respeito especialmente, Pedro, à independência e à autonomia da instituição. O Ministério Público, antes de 88, tinha o seu procurador-geral, o seu chefe, escolhido livremente e demitido livremente pelo chefe do Poder Executivo. Ora,
era uma subordinação muito grande ao governo, ao detentor do poder, e dificilmente, ou eu diria até mais, seria impossível que o Ministério Público, antes de 1988, tivesse a liberdade que tem hoje. Operações como Lava Jato, o Mensalão, nem teriam sido denunciadas se o Ministério Público não tivesse independência e autonomia que ele conquistou de 1988 para cá. Não bastassem essas duas grandes mudanças, uma de perfil harmônico do Ministério Público brasileiro e outra de autonomia, ainda há outras mudanças. O Ministério Público ganhou atribuições no meio ambiente, na defesa dos interesses difusos e coletivos, na defesa do patrimônio público e social, na defesa das pessoas discriminadas. Então, o Ministério Público cresceu muito. Então, eu posso dizer que hoje o Ministério Público brasileiro, pós-88, é uma instituição completamente diferente, mais pujante, mais forte e, principalmente, mais perto da sociedade do que o Ministério Público de antes de 1988. A gente lembra de antes de 1988, até um tempo anterior também a 1988, na história do Ministério Público, sempre um Ministério Público demandista. Hoje em dia existem outros caminhos que podem ser traçados, a gente divulga sempre aqui na Rádio Justiça, são caminhos, digamos, extrajudiciais. O Ministério Público tentando a composição de conflitos ainda antes mesmo de se ingressar na Justiça. O que o senhor acha dessa atuação fora do Poder Judiciário e o Ministério Público podendo dialogar em certos setores? É verdade, Pedro. O Ministério Público, antes de 88, ele tinha um papel muito ligado à atuação processual em juízo. Era muito comum o Ministério Público ser, na área penal, órgão agente e na área civil ser órgão interveniente. Muito bem. Hoje, o Ministério Público não só mantém as funções intervenientes e agentes que ele já tinha, como ele conquistou outras funções extremamente importantes. Por exemplo, no inquérito civil, ele consegue investigar danos a interesses transindividuais, a interesses coletivos, a interesses difusos, e ele pode chamar o causador do dano e propor um ajustamento de conduta de maneira que ele possa adequar a conduta do causador do dano às exigências da lei. Isso sem necessidade de processo, por uma composição amigável que é tomada por termo e tem eficácia judicial, inclusive pode ser executada. Não bastando isto, o Ministério Público pode investigar danos causados pelos serviços públicos, serviços de relevância pública e até pelos poderes de Estado, expedindo recomendações, expedindo instruções que terão que ser divulgadas, publicadas, e se descumpridas, o Ministério Público tem todo aquele arsenal de ações que ele já tinha e ainda foram acrescentadas a partir da Constituição de 88. Além disso, na área penal, ele tem a possibilidade da transação penal em algumas infrações, ele tem a possibilidade de investigar diretamente crimes que são que não, evidentemente, não são aqueles que são investigados pela rotina da atividade policial, são crimes de autoridade, são crimes de grandes empresários, que muitas vezes escapariam da rede ordinária, da rede normal, da investigação corriqueira feita pela polícia. Então, o Ministério Público hoje, ele tem uma série de atuações antes de propor ação, que muitas vezes até dispensam a propositura de ação, como a transação penal, que acaba evitando o processo, como o compromisso de ajustamento de conduta na área civil, que também acaba evitando o ajuizamento de ações, e além de outras intervenções que ele tem, como a atividade conciliatória no atendimento ao público, a atividade de fiscalização de fundações e outras atividades de função extrajudicial. A gente tem uma divulgação na rádio forte do trabalho atualmente realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu gostaria de saber, do outro lado também, pelo trabalho realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Saber da sua opinião, doutor Hugo, o senhor que é um grande conhecedor do trabalho realizado pelo Ministério Público, se é favorável primeiro à criação do Conselho Nacional de Justiça, que foi criado e já está atuando firmemente, se foi favorável, se ainda é favorável, e saber da sua opinião do trabalho realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Pedro, a
A questão do controle externo é uma necessidade imperiosa numa democracia. Quando a Constituição de 88 foi feita lá atrás, no poder constituinte originário, já se tentou estabelecer controle externo sobre a magistratura e o Ministério Público. E por poucos votos, em 1988, já não veio lá atrás o Conselho, o chamado Conselhão, que era o Conselho Nacional de Justiça e também o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele quase foi aprovado naquela ocasião. Eu estava presente no Congresso quando foi essa votação e fiquei desapontado, porque eu sempre fui a favor de controles externos e do controle do Poder Judiciário e do Ministério Público, evidentemente, também. Ocorre que ele não foi aprovado pelo Poder Constituinte originário e só foi aprovado anos depois, em 2004, por emenda constitucional. Eu, sob o aspecto puramente doutrinário, eu tenho lá minhas dúvidas se o poder constituinte derivado pode alterar de forma tão grave o equilíbrio entre os poderes e instituir controle externo sobre um poder de Estado. Mas a verdade é que a questão foi colocada ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal, no seu papel de Corte Constitucional, entendeu que a criação do Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público era uma criação legítima, constitucional e convalidou esta criação. Embora eu tenha reservas sobre o poder constituinte derivado poder criar esta forma de controle sobre o poder de Estado, a verdade é que ele é um fato, foi legitimado por decisão da nossa Corte mais alta e hoje ele está funcionando. E está funcionando bem. E ele está produzindo frutos adequados. Esse conselho, esse controle externo é satisfatório. E eu sou favorável a que haja controle. Eu acho que esse controle é necessário, porque há vários defeitos que maculam a atuação dos juízes e dos membros do Ministério Público. Não como regra, são exceções, mas existem. Por exemplo, abusos, arbitrariedades, erros não só erros técnicos, mas erros mesmo de comportamento, erros comportamentais. E não é só isto. Nós temos um problema muito sério na magistratura e no Ministério Público, que eu volto a repetir, não é uma regra geral, mas existe, é a falta de amor ao trabalho. Infelizmente, tem muito juiz, muito promotor, que não tem lá grande afeto ao trabalho. E às vezes deixa os processos se acumularem e se juntarem, enquanto outros colegas, na mesma condição, recebendo a mesma carga de volume de serviço, eles dão conta e outros não dão. Então, para esse tipo de atuação deficiente, às vezes até, vamos dizer, a gente poderia até ser mais duro nas palavras e dizer que essa falta de amor ao trabalho chega aos extremos de incúria, mas nesses casos, que são casos que exigem até atuação correcional, para isso o Conselho também tem tomado atitudes muito boas, exemplares. E ainda há casos mais graves, há casos de corrupção, há casos de abusos muito sérios, e para esses tipos de problemas, esses dois conselhos têm tido uma atuação exemplar e muito boa. Eu acho saudável. Pois é, o senhor tocou no ponto correcional da atuação dos conselhos, tanto do Ministério Público como também do Conselho Nacional de Justiça, é um trabalho forte, e eu vejo também no Conselho Nacional de Justiça um trabalho de gestão e também, posso dizer, de nivelamento, pelo menos dos tribunais estaduais, tentando não deixar como se eles fossem ilhas, mas tentar trazer um nivelamento dos tribunais. Isso também pode acontecer do lado do Ministério Público, um nivelamento dos ministérios públicos estaduais? Olha, Pedro, é saudável que os ministérios públicos estaduais tenham uma base comum de dados, que tenham uma base comum de procedimentos, porque as autonomias pelas quais os conselhos devem zelar são autonomias funcionais, ou seja, no exercício da função. Então, o conselho não pode padronizar que casos o Ministério Público deve denunciar e casos não deve denunciar. Ele não pode padronizar que casos o Ministério Público vai recorrer, que casos não vai recorrer. Mas ele pode e deve padronizar atuações procedimentais. E por quê? Porque assim nós obtemos
melhor eficiência no combate ao crime, nos bancos de dados, na organização da atuação funcional. Então, eu acredito que os conselhos, eles não devem, vamos dizer, criar normas sobre a atividade fim do Ministério Público. Para isso, nós temos as leis. As leis já dizem para que o Ministério Público existe, o que ele faz, o que ele deve fazer. Mas esses conselhos devem, muito bem, direcionar a sua atuação para a fiscalização da atividade das instituições, especialmente a atividade administrativa e a atividade disciplinar. Porque os membros do Ministério Público, os membros do Poder Judiciário, bem fiscalizados, vão ter uma atuação muito mais proveitosa para a sociedade. Nós estamos conversando com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, autor do livro Regime Jurídico do Ministério Público. É da editora Saraiva e o livro está agora na 8ª edição. Dr. Hugo, conta pra gente dessas últimas atualizações, principalmente da última, agora da 8ª edição. O que o senhor buscou trazer de novo no livro? Olha, Pedro, a gente tem buscado acompanhar a jurisprudência dos tribunais. A gente tem buscado acompanhar a evolução da doutrina. Então, esses livros, embora tenham sido escritos há vários anos, se alguém pegar a primeira edição, a segunda, a terceira e sucessivamente até a última, vai ver que eu não tenho duas edições iguais. Todas elas estão aprimoradas, aperfeiçoadas, estão, vamos dizer, acrescidas de novos comentários, novas jurisprudências, porque a gente acompanha o direito é vivo, o direito, a jurisprudência, a doutrina estão acontecendo. Então eu não me limito a escrever um livro e trocar uma vírgula, pôr um acento que foi esquecido na revisão. Não, nas novas edições eu amplio a obra, tanto que o meu primeiro livro, que eu disse que é a origem desse livro, ele tinha 100 e poucas páginas. Uhum. A última edição está com quase 800 páginas. E o aumento não é só quantitativo, é qualitativo também. A gente aprofunda os conceitos, dá maior sistematização à obra, dá atenção a inúmeros aspectos teóricos e práticos que são objeto de consultoria jurídica que eu recebo a propósito de questões institucionais. Nas últimas edições, especialmente na última, eu não perdi de vista as principais questões que afetam o Ministério Público Nacional, que têm sido discutidas na sociedade e no Congresso, como o papel do Conselho Nacional do Ministério Público, como os limites do poder investigatório do Ministério Público, a sua atuação no inquérito civil, na ação civil pública, a questão da lei da mordaça, sanções de improbidade administrativa, e são assuntos que eu tenho dado especial atenção, em particular na última edição. E o tratamento tanto diz respeito à lei orgânica do Ministério Público Estadual, como também à lei orgânica do Ministério Público Federal? Sim, eu tenho capítulos específicos para abordar os principais pontos da lei orgânica do Ministério Público da União, a Lei Complementar 75, de 93, e eu abordo a lei orgânica do Ministério Público de São Paulo, que é a 8.625, a Lei 8.625 de 93 é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. E eu abordo também, além da Lei Orgânica Nacional, a Lei do Ministério Público de São Paulo, que é uma lei complementar local. Entretanto, esta lei do Ministério Público Estadual, ela, como foi uma das primeiras a ser editada, ela serviu de modelo para muitos outros ministérios públicos. E as grandes questões teóricas são comuns, como a organização do Ministério Público dos Estados, como a atuação e as funções dos seus órgãos. Então, esse livro, embora tenha um enfoque prioritário sobre o Ministério Público na Constituição de 88, o Ministério Público na Lei Orgânica da União, o Ministério Público na Lei Orgânica Nacional e o Ministério Público na Lei Orgânica do Estado de São Paulo, ele, na verdade, é um livro que tem tido bastante aceitação, mesmo em outros estados, como os do Norte, os do Sul. Por quê? Porque a parte principiológica é comum. Uhum. Pois é, este é o livro Regime Jurídico do Ministério Público, da editora Saraiva,
está agora na 8ª edição e a gente teve a honra de receber e conversar aqui sobre o livro com o Dr. Hugo Nigro Mazzilli, professor emérito da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, advogado, consultor jurídico, foi procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo e também presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Doutor Hugo, é sempre uma felicidade tê-lo aqui ao nosso lado no programa Revista Justiça, especialmente no dia de hoje, que a gente comemora o aniversário de 1 ano do nosso programa. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado, Pedro Beltrão. Meu abraço a você e aos ouvintes da Rádio Justiça.